Bom, então, bom dia a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Luísa, eu sou integrante do PET de Filosofia da USP e eu queria agradecer a presença dos palestrantes de hoje, né? O Estevão, o Natan e o João. Agradecer também a Luísa, que vai fazer a coordenação da mesa. E agradecer o departamento e todo mundo que ajudou a gente a fazer o encontro. E é isso, boa mesa para vocês. Essa é a mesa 7 de lógica. Obrigada, Luísa, minha xará. Então, vamos começar agora com a primeira apresentação, né? A apresentação do Estevão Barbosa. O título é As Objeções de Bertrand Russell à Teoria da Verdade de William James. Vou passar a palavra para você, então, Estevão, obrigada. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos que estão assistindo. Como a Luísa disse, o título da minha apresentação é As Objeções de Bertrand Russell à Teoria da Verdade de William James. Ela faz parte do meu projeto de iniciação científica que se chama Teorias da Verdade no Pragmatismo Clássico, que é orientado pelo professor Oswaldo Pessoa Júnior e é financiado pelo CNPq. Eu sou daqui da USP mesmo, do 4º ano. Bom, eu preparei o texto para a apresentação e eu vou ler o texto para vocês. Bom, o pragmatismo é uma corrente filosófica de orientação empirista surgida nos Estados Unidos em fins do século XIX. Embora suas contribuições se espalhem pelos mais diversos ramos e problemas da filosofia, ele consiste fundamentalmente em duas coisas. Em primeiro lugar, um método para a clarificação de ideias e, em segundo lugar, uma teoria da verdade. A teoria pragmatista da verdade, ou as teorias, se quisermos fazer justiça à sua diversidade, buscam explicar de maneira concreta o que significa dizer que uma crença ou proposição é verdadeira. Os filósofos pragmatistas não negam que a verdade consiste em concordância com a realidade, como insistem as teorias mais tradicionais, as de verdade por correspondência. No entanto, eles desejam uma explicação mais informativa e não aceitam que a correspondência seja tratada, como é geralmente nas teorias correspondencialistas, como uma relação transcendente entre proposição e realidade, em que a primeira copia a segunda. Em vez disso, os pragmatistas buscam definir a verdade por meio de relações entre nossas experiências mesmas, explicando por referência ao que é concreto e enfatizando a importância do sujeito conhecedor para a constituição da verdade. Eu acabo de oferecer um brevíssimo resumo dos aspectos essenciais que caracterizam as teorias pragmatistas da verdade. Ele vai ser expandido num instante. Entretanto, já é o suficiente para que se veja que tratamos de teorias pouco ortodoxas sobre um assunto extremamente abstrato. Isso explica, ao menos em parte, a recepção largamente negativa que o pragmatismo recebeu quando se tornou assunto dos principais círculos filosóficos, especialmente de língua inglesa, na primeira década do século XX. Embora o método pragmatista, além de uma teoria da verdade, tenham sido defendidos pela primeira vez por C.S. Peirce em 1878, no seu artigo Como Tornar Nossas Ideias Claras, só 20 anos depois, o establishment filosófico tomou consciência deles, quando William James publicou seu artigo Concepções Filosóficas e Consequências Práticas. A partir desse momento, o pragmatismo, associado principalmente às figuras de James, John Dewey e F.C.S. Schiller, passou a receber duras críticas de filósofos das mais diversas filiações, muitas vezes críticas marcadas pela incompreensão e pelo preconceito. Bertrand Russell foi um dos que combateram o pragmatismo nesse cenário intelectual. No seu artigo A Concepção de Verdade de William James, publicado inicialmente em 1908, ele procurou levantar diversas objeções à teoria da verdade exposta por James em seu livro Pragmatismo, publicado no ano anterior. Nesse trabalho, as mais importantes dessas objeções serão apresentadas e discutidas, tendo-se em vista sempre os textos do próprio James. A análise dos argumentos de Russell é interessante não apenas do ponto de vista estritamente filosófico, mas também histórico, porque expressa de maneira muito representativa essa recepção inicial do pragmatismo. Meu objetivo nessa apresentação não é esgotar todas as objeções que podem ser extraídas do artigo, como eu já indiquei, nem oferecer respostas definitivas, mas mostrar que a leitura do pragmatismo de James, suposta nesses argumentos, é por vezes incompleta ou muito pouco caridosa. Mas antes das objeções de Russell, vamos ver primeiro como se caracteriza, em linhas gerais, a teoria da verdade de James. Para entender essa teoria, é necessário conhecer antes o método pragmático.
Segundo ele, o significado de uma ideia é dado pelas suas consequências práticas. Se quisermos saber o que uma ideia significa, devemos nos perguntar qual a diferença concreta para o mundo, caso ela seja verdadeira. E duas ideias diferem somente na medida em que prevêem consequências diferentes para a realidade. Nas palavras de James, não pode haver diferença em um lugar que não faça diferença em outro lugar. Nenhuma diferença em verdade abstrata que não se expresse em uma diferença em fato concreto e conduta consequente a esse fato. Naturalmente, as teorias pragmatistas da verdade surgem da aplicação desse método à noção de verdade. Então, para explicar o significado de verdade, James se pergunta qual a diferença prática entre uma ideia qualquer ser verdadeira ou ser falsa. Ele responde que, citando, as ideias verdadeiras são aquelas que podemos assimilar, validar, corroborar e verificar. As ideias falsas são as que não podemos. O processo de verificação, por sua vez, é definido vagamente como uma condução harmoniosa ou satisfatória para a experiência. Citando mais uma vez. Quando o momento em nossa experiência nos inspira com um pensamento verdadeiro, isso significa que mais cedo ou mais tarde nós mergulhamos mais uma vez, guiados por esse pensamento, nos particulares da experiência e fazemos uma conexão vantajosa com eles. Fim de citação. Em suma, para ele, um pensamento é verdadeiro quando nos proporciona travar relações satisfatórias com as nossas próprias experiências. Esses comentários oferecem apenas uma base para a compreensão das críticas à teoria da verdade de James. Eu acrescentarei mais informações conforme for necessário. Convém dizer, no entanto, que a minha exposição representa apenas uma visão superficial da teoria em questão e expressa também a minha própria interpretação. James não é o mais claro dos filósofos em diversos pontos, e o seu texto é muitas vezes vago, em alguns momentos parecendo conter teses conflitantes. Com essa ressalva, podemos passar finalmente para as objeções de Russell. O primeiro argumento segue da seguinte forma. A definição de verdade de James é aplicada a crenças ou teorias, mas não a fatos. Os fatos, para o pragmatista, não são verdadeiros ou falsos, mas simplesmente são. Quando conhecemos um fato, temos contato com a realidade, mas não com uma verdade. Além disso, também há relações de ideias, ou seja, definições e princípios, que são aceitas por James como parte da realidade a qual uma verdade deve se adequar. No entanto, Russell nota que, uma vez que a satisfatoriedade de uma crença deve sustentar a afirmação de que ela é verdadeira, a própria satisfatoriedade não pode ser submetida ao mesmo teste, o teste pragmático, porque assim se incorreria em circularidade. Então, para que se saiba que uma crença é satisfatória, isso deve ser ou um fato ou uma relação de ideias, pois são os elementos já pressupostos na aquisição de um novo conhecimento. Não se tratando, obviamente, de uma definição ou princípio, deve ser um fato, algo com que temos contato direto na experiência. Contudo, a satisfatoriedade de uma crença depende das consequências da sua adoção, e muitas vezes as consequências são muito distantes ou imprevisíveis para que sejam conhecidas de antemão. Então, determinar quais seriam as consequências de uma crença, e ainda mais julgar se são boas ou ruins, parece muito mais difícil do que simplesmente determinar se a própria crença é verdadeira ou falsa, o que para James deveria ser uma conclusão posterior. Muito se pode criticar nesse argumento. Em primeiro lugar, Russell está certo ao dizer que, para James, os fatos não são verdadeiros ou falsos. Os fatos parecem ser, para ele, o conteúdo de nossa experiência, enquanto verdade e falsidade são propriedades de ideias ou crenças. Por exemplo, ao pensar sobre a adição de novos fatos aos antigos, ele afirma que, citando, os novos conteúdos da experiência não são eles mesmos verdadeiros, eles apenas vêm e são. A verdade é o que dizemos sobre eles. Mas Russell erra ao supor que com satisfatório, James quer dizer qualquer coisa que agrade o temperamento de uma pessoa ou melhore a situação de um grupo. E assim comete um dos equívocos mais comuns ao se interpretar o pragmatismo. Aqui, uma crença verdadeira deve ser satisfatória no sentido de abarcar as porções já conhecidas da realidade, representadas pelo corpo de fatos da experiência e pelas relações de ideias, além de ser, na medida do possível, compatível com o conjunto de crenças já estabelecidas. Interpretando o termo desse modo, fica claro que a satisfatoriedade de uma crença pode ser conhecida sem que a ideia que a afirma precise passar pelo teste pragmático e sem que ela seja, ela mesma, um fato da experiência. Basta confrontar os pressupostos e implicações da ideia em questão, que está sendo testada, com os fatos, as relações de ideias e as crenças prévias, para descobrir se a crença é satisfatória ou não. Isso pode ser um processo imediato, no caso de ideias simples sobre objetos ordinários, ou pode ser algo realizável apenas por especialistas, no caso de muitas teorias científicas. De qualquer modo, a crítica parece não se sustentar.
Em sua segunda objeção, Russell afirma que, supondo-se que se aceite a teoria pragmática da verdade e que uma determinada crença é útil ou satisfatória, ainda há uma transição na mente, a expressão que ele usa é shift of mind, entre reconhecer a crença como útil e reconhecê-la como verdadeira. Mas se ser verdadeira significasse ser útil, então, segundo Russell, essa transição não deveria ocorrer. Esse argumento é logicamente válido e pode parecer aceitável no primeiro momento. No entanto, é praticamente impossível estabelecer se as suas premissas são verdadeiras, porque ambas dependem da noção de shift of mind empregada por Russell, que é completamente vaga. Com relação à primeira premissa, ocorre de fato essa transição quando se passa do pensamento de que uma ideia é verdadeira para o pensamento de que é útil? É impossível saber, pois o caráter exato dessa transição é misterioso. Mas duas críticas são ainda possíveis. Em primeiro lugar, é possível que Russell não faça justiça ao pragmatismo nessa premissa se a compreensão que tiver do termo útil for a mesma que tinha do termo satisfatório no argumento anterior. Em segundo lugar, ele espera que essa premissa seja aceita como óbvia. No entanto, o que é óbvio é extremamente subjetivo e certamente influenciado por nossas crenças de fundo. O que está em questão é a identidade entre dois termos. Então, se concordarmos que não há transição mental quando passamos de um lado para o outro de uma identidade, a ocorrência dessa transição não dependerá de nossa crença na verdade ou falsidade da identidade? Em outras palavras, Russell pode supor, nesse caso, que o que é óbvio para ele enquanto adversário do pragmatismo também será para os defensores do pragmatismo? Como se trata de um processo mental condicionado em algum nível pelas nossas próprias crenças, creio que não. Com relação à segunda premissa, podemos determinar se é verdadeira? De fato, não há transição mental quando passamos de um lado para o outro de uma identidade? Mais uma vez, a vagueza do termo shift of mind de Russell não nos permite responder à pergunta. Mas é certo que alguma transição ocorre, embora talvez não seja aquela de que Russell fala. Porque se não houvesse qualquer transição, é difícil imaginar como a identidade entre dois termos poderia ser informativa. Podemos explicar a informatividade das expressões de identidade de diferentes maneiras, como com a distinção entre sentido e referência de Frege. Mas, independentemente de como expliquemos, certamente essas expressões são informativas e alguma transição ocorre em nossas mentes quando passamos da expressão o aluno mais famoso de Platão para o preceptor de Alexandre o Grande, embora se trate da mesma pessoa, por exemplo. Eu dou então por concluída a discussão dessa objeção, tendo criticado o que me parecia frágil nas suas premissas. A terceira objeção é uma que se tornou, em parte graças ao próprio Russell, um argumento clássico contra o pragmatismo. Ela afirma que a teoria em discussão falha ao não distinguir entre significado e critério de verdade. Os argumentos dos pragmatistas parecem defender o uso da utilidade ou satisfatoriedade como critério de verdade, o que Russell consideraria aceitável, com certas restrições, mas as suas conclusões afirmam que se trata do significado, que aparentemente não se segue. O problema dessa objeção é que critica a teoria pragmatista da verdade sem levar em conta a filosofia dentro da qual ela se insere. Em particular, a objeção ignora que, segundo o método pragmático, o significado de uma ideia é dado por suas consequências práticas sobre o mundo caso seja verdadeira. Essas consequências, no entanto, são o que tradicionalmente seria tratado como critério de verdade. Ou seja, o que ocorre é que o pragmatismo, em seu nível mais básico, iguala significado e critério, de modo que exigir essa distinção dentro de uma teoria pragmatista se torna absurdo. Nas palavras da pragmatista contemporânea Susan Heck, citando, a crítica de que os pragmatistas confundem definição e critério é totalmente inapropriada, uma vez que sua teoria do significado deliberadamente os iguala. Se isso é uma confusão, deve-se mostrar por uma crítica da teoria do significado por que o é. Fim de citação. Agora, uma última objeção. Russell afirma que os pragmatistas emprestam sua concepção de verdade do procedimento científico de tratar como verdadeira uma hipótese quando ela funciona, ou seja, quando se conforma aos fenômenos observados. Mas os próprios cientistas, ao adotarem esse procedimento, não acreditam que a hipótese é literalmente verdadeira, mas sim que só se aproxima da verdade e será no futuro trocada por outra que se aproxima ainda mais. Além disso, os pragmatistas ampliam a noção de funcionar para incluir uma satisfação geral com a crença, não simplesmente a sua capacidade de abarcar os fenômenos. De fato, James afirma que o pragmatismo generaliza o procedimento de conceber a verdade instrumentalmente. Se os cientistas concordariam com essa generalização, não é tão importante para os méritos do pragmatismo, uma vez que podemos considerar que aqui o trabalho científico é essencialmente apenas uma inspiração. Mas é necessário conceder a Russell o ponto sobre a ampliação no sentido de funcionar.
Desde o início dessa apresentação, eu interpretei o pragmatismo da maneira mais caridosa possível, respondendo às objeções com a melhor versão da teoria pragmatista da verdade que se pode extrair do texto de James. Contudo, algumas teses defendidas por ele dificilmente podem ser fundamentadas nessa leitura. Um de seus grandes objetivos no seu livro Pragmatismo é apresentar uma filosofia que deixe espaço para a crença religiosa. Assim, ele defenderá, por exemplo, que quando uma crença não pode ser julgada verdadeira ou falsa, quando nós consideramos apenas o aspecto concreto de nossas experiências, podemos julgá-la verdadeira se ela agrada à sensibilidade espiritual. Isso, de fato, implica um alargamento do sentido do termo funcionar, bem como, é claro, de útil e satisfatório. Essa porção do pensamento de James sofreu, com justiça, muitas críticas, inclusive do próprio Russell em seu artigo, mas optei por não discutir essas objeções porque tratam da parte mais frágil da filosofia de James, uma parte de que suas teses centrais são totalmente independentes. E assim... Estevam, só para avisar, faltam 5 minutos, tá bom? Ah, sim, na verdade, eu acabei de... Mas obrigado. Tá. Bom, então eu apresentei, como eu falei, a teoria pragmatista da verdade de James e as objeções de Russell, analisei as objeções. Com isso eu encerro a minha apresentação, espero ter sido claro o suficiente na minha exposição. Agradeço a todos que ouviram, agradeço também meu orientador e agradeço ao CNPq. Obrigado. Obrigada, Estevam. A gente vai deixar as perguntas e comentários para o final, tudo bem? Aí todo mundo que tiver perguntas e comentários vai anotando para, no final, a gente fazer essa mesa redonda, né? Discutir essa apresentação. Podemos ir para o próximo, então, né? O João Ricardo de Oliveira Agostinho, da Unicap, né, João? Isso mesmo. Você vai apresentar sobre lógica intuicionista e computação. Isso. Eu vou só entrar aqui para apresentar, né, em outro computador. Você vai apresentar, tá bom. Pronto. Vamos marcar, então, que você vai começar às 10h39, a gente dá uns 2 minutinhos para ir até 11 horas, né, no máximo. Pronto. Eu não sei se dá para ver o compartilhamento. Tá? Agora. Sim. Pronto. Aí, vamos começar agora, né? Sou o João Ricardo, sou graduando em Ciência da Computação, sou bolsista do CNPq e minha orientadora é a professora Leonora Enoque da Silva. Eu vou começar falando sobre esse tema de intuicionismo e computação. Primeiro, o resumo, né? Para falar sobre o resumo. O objetivo é a investigação da lógica intuicionista e a computação. A nossa tese é que conceitos de teoria das categorias são subjacentes à lógica intuicionista e aplicáveis à linguagem de computação. E, para isso, eu descreverei os fundamentos filosóficos da lógica intuicionista e explicitarei os principais conceitos de estrutura e isomorfismo em teoria das categorias. Investigaremos a possível relação do intuicionismo, categorias e computação, e o grande intuito dessa pesquisa é trazer a área da lógica intuicionista para além do contexto acadêmico, mas também para o contexto tecnológico e informacional. Vou fazer uma contextualização. O primeiro autor do trabalho de lógica já registrado é considerado Aristóteles, e sua lógica é a precursora de várias lógicas modernas. Ela possui 3 fundamentos principais que serão muito debatidos nas lógicas não clássicas posteriormente. É o princípio da identidade. Quando uma hipótese é dita como igual a outra, ela vai possuir as mesmas hipóteses ou as mesmas provas e proposições de uma e outra vão ser idênticas. O princípio do terceiro excluído, que uma hipótese em disjunção com sua negação
ela será considerada verdadeira. E o princípio da não contradição é que uma hipótese com a negação da mesma hipótese em conjunção levará à contradição. E agora eu vou falar sobre a lógica intuicionista. Ela existe 3 valores possíveis, que é o 1, que seria o verdadeiro, o 0, que é o falso, e o meio, que é o terceiro valor da verdade, que é uma mistura de verdade e falso. O terceiro excluído é a principal objeção dessa corrente filosófica de lógica. E por que o terceiro excluído não seria aceito? Porque para os intuicionistas seria um paradoxo, e paradoxos não podem ser derivados. Aí, além disso, outras regras também serão refutadas por eles, que seria a dupla afirmação, ou dupla negação de uma afirmação, que é a negação de uma negação, ou a contradição de uma contradição de uma hipótese, seria considerado também um paradoxo, logo não será considerado objeto de estudo. Assim como a redução ao absurdo, que não é possível provar uma hipótese a partir de uma contradição dela, que seria, não existe um número, uma hipótese, por exemplo, não existe um número inteiro que não seja par e ímpar. Aí o que é feito? É feita uma análise a partir da negação dessa hipótese, a contradição. Seria, existe algum número entre ímpar, par, inteiro. E analisando isso, vai dar uma contradição. Se a contradição da hipótese, se houver uma contradição da hipótese, a hipótese logo se torna verdadeira. E também vou falar sobre o conjunto infinito, que o conjunto infinito para os intuicionistas só é possível quando aproximado para algum número finito, com determinadas operações para simular uma infinitude. Aí eu botei uma citação da Ítala do Ottaviano, que nas lógicas comparacompletas não é válido o princípio do terceiro excluído. Ou seja, pode existir fórmula A, tais que nem A, nem a negação de A, não são teoremas. São lógicas paracompletas, as lógicas intuicionistas e as polivalentes. Uma solução radical para o problema dos paradoxos foi defendida por Brouwer e sua escola intuicionista, considerando que os paradoxos não podem ser derivados e, portanto, não têm significado se obedecermos a estruturas intuicionistas. Ou seja, é justamente ela explicando por que não seria válido ter ser excluído na lógica intuicionista. Porque a lógica intuicionista ela tem intuito, um dos intuitos dela é acabar com o problema dos paradoxos e tentar fazer ficar menos, mais claro, né? Tentar, entre aspas. Aí vou falar sobre a parte da teoria das categorias do isomorfismo de Curry-Howell. Quando uma hipótese é dita para outra, por exemplo, E para P, o E é uma prova e satisfaz as preposições de P. Assim como Z para natural é uma prova que contém números naturais do mesmo forma que possuem suas propriedades, e S, que seria a função sucessor para natural, também é uma prova para isso e possui as propriedades. Também tem a teoria dos tipos, que também faz parte da teoria das categorias. É o sistema formal mais utilizado pela ciência da computação. Aí, o símbolo de pertencimento de S pertence a P, por exemplo, é entendido como S um membro do conjunto P ou uma prova para P. Assim como 7 é considerado um conjunto de provas, como pode ser 7A, 7B, que seria um conjunto de provas determinadas. E também, quando usa igual, S igual a P, ele pode ser entendido que para as provas de P e S são as mesmas, como o princípio da identidade. A aplicação na computação. O isomorfismo ele pode ser útil para demonstrar que programas pertencem a determinadas propriedades e pode servir como base para a declaração de variáveis e cálculos, assim como a teoria dos tipos,
E, ultimamente, tenho percebido também que até nas linguagens formais, né, na criação de linguagens de programação, é muito utilizado para a criação de sintaxes e determinadas regras gramaticais. E a ideia do intuicionismo de provas lógicas também é totalmente incompatível com a computação. Inclusive a ideia do número infinito, porque não é uma coisa que a computação ainda não conseguiu fazer algo infinito por si só, mas sim uma aproximação de algo finito, como se fosse uma simplificação do infinito, como se fosse um Aleph nulo, que é usado na lógica intuicionista. Aí a conclusão é que é possível perceber a presença da teoria dos tipos e o isomorfismo como bases essenciais para a lógica de programação e a aproximação dos valores intuicionistas com a programação e a ciência da computação em si. A computação quântica, vou entrar em outro assunto, utiliza qubits. Os bits, os qubits vieram dos bits. Os bits são a linguagem mais básica da computação, que são os números binários, que é 0, 1, e só tem essa possibilidade. Aí, os bits, para calcular o espaço de memória, a gente utiliza 2 elevado ao expoente, menos a quantidade de números, na verdade, menos 1, que seria a quantidade de alocação de memória possível. Os qubits, eles vieram com valor meio, que veio da lógica intuicionista. Assim, tem uma base, né? Não necessariamente veio, mas tem uma base. Aí, isso faz com que os computadores, possivelmente futuramente, possam possuir um processamento maior, porque o bit deixará de ser 2 elevado à quantidade de números menos 1 e será 3 elevado à quantidade de números menos 1. Isso aumenta drasticamente a quantidade possível de alocação de memória. Porém, os computadores quânticos ainda não chegaram aos supercomputadores e ainda está em processo de crescimento e descobrindo novas aplicações. Em relação à pesquisa, a pesquisa ainda não está pronta, ainda está em andamento e ainda continua procurando novas respostas, que podem levar a contradições, afirmações e, com certeza, um enriquecimento da pesquisa. As referências que eu usei, e agradeço à Universidade Católica por ter oferecido espaço para pesquisa, o PIBIC e o CNPq pelo incentivo, e a Universidade de São Paulo por estar proporcionando esse evento para a apresentação do trabalho. Agradeço também a todos os espectadores, aos meus colegas e à orientadora. Obrigada, João. Novamente vou lembrar que a gente pode, quem tiver algum comentário ou pergunta, para aguardar, que depois a gente vai voltar, né, no final. Agora, então, vamos dar continuidade com a apresentação do Natan. Natan, você está aí? Oi, estou aqui. Vocês podem me ouvir? Oi, sim. Natan Aparecido da Cunha e Brasileiro? Isso. Você é estudante da Unesp, né? Sim. E o seu título é Apontamento sobre a permanência do Estatuto Objetivo e Emprego após a Carta de Russell de 1902. Você já está pronto para apresentar? Sim, estou. Então tá bom. Bem, Vou como passar a a palavra para Luísa... você. A sua câmera está desligada, é isso mesmo? Ai, sim, ela tá quebrada. Eu ia falar isso. Ah, tá. Tudo Bem, bem. como a Luísa disse, meu nome é Natan Sbraviglieri. Eu sou do 5º ano da graduação em Filosofia da Unesp, a Faculdade de Filosofia e Ciências. Eu também peço desculpas por estar sem câmera, né? Mas ela tá quebrada no momento. Eu não consegui arrumar ou arranjar outros meios. Mas por horário, né, meu rosto também não tá dos melhores, então não se preocupe. Meu orientador é o Lúcio Lourenço Prado,
E essa apresentação é fruto de um projeto que já foi renovado pela FAPESP. Então, o título da apresentação é os apontamentos sobre a permanência do Estatuto Objetivo em Frege após a Carta de Russell de 1902. Eu vou tentar apresentar devagar, porque eu não tenho tantas coisas para falar, assim como meus colegas agora tiveram. Bem, o título da apresentação fala sobre os apontamentos, né? Mas aqui talvez eu apresente muito mais problemas, né, do que qualquer outra coisa. Se são relevantes para o estudo de Frege, eu já não sei, porque eu já tive um artigo submetido para uma revista e com essa mesma temática, e o mesmo foi considerado como trivial. Mas eu espero, né, que essas questões e essa apresentação possam fazer algum sentido para vocês. Então, vou começar aqui a leitura do texto. O contexto prévio dessa apresentação é o seguinte: o desenvolvimento do conceito de número exposto por Frege nos Fundamentos da Aritmética está em relação com o terceiro reino fregiano, ou seja, está ligado com discussões realizadas acerca da linguagem pelo autor. Logo, o apontamento pelo qual iniciamos diz respeito ao seguinte: o conceito de sentido exposto na obra sobre o sentido e a referência tem sua gênese à luz das teses epistemológicas e ontológicas expostas na obra Os Fundamentos da Aritmética. Por gênese, aqui compreendemos os elementos básicos conceituais que aparecem nos fundamentos e que são retomados no artigo sobre o sentido e a referência. Vejamos brevemente como se desenvolve essa relação, para não ficar vago sobre o que eu estou falando. Nos fundamentos, Frege nos diz que o conceito de número dele não é uma representação psicológica, dependente de algum tipo de intuição ou elementos exteriores ou materiais. Logo, o autor segue uma terceira via, a fundamentação do número no terceiro reino, que pertence aos objetos lógicos, isto é, Frege implica na objetividade dos números de um ponto de vista lógico. Ora, a aritmética é fundada em proposições analíticas a priori, ou seja, as verdades que são incutidas nas preposições acerca da aritmética podem ser demonstradas, e nesse caso, poderíamos chegar às leis gerais da lógica. Isto é, seríamos capazes de derivar toda a aritmética das leis mais fundamentais da lógica. Agora vou ir para outra concepção, né, que o Frege apresenta, que é a concepção semântica. Já a concepção semântica de Frege era baseada no seguinte: a distinção entre os diferentes âmbitos da linguagem, do referencial material ao qual estamos nos referindo, ao aspecto subjetivo das representações que são feitas pelos sujeitos e o plano objetivo do sentido, que é aquele que torna a linguagem compreensível para todos. Melhor dizendo, tudo aquilo que diz respeito ao sentido das coisas e que existe em um âmbito diferente da ideia para o indivíduo, assim como difere dos objetos comuns materiais, pois o sentido para Frege se configura como uma espécie de entidade lógica. Ela é apartada do aspecto subjetivo
e do aspecto material. Então, com base nesses apontamentos, temos a fundamentação do conceito de número, que parte de teses ontológicas e epistemológicas, e que, em última análise, recai no terceiro reino, o reino da objetividade, e recai ali por também ser caracterizado como um objeto lógico. Então, sendo assim, o reino da objetividade de Frege, ele passa a englobar diversos elementos distintos, entre eles o sentido e os números. Mas Frege também vai apresentar alguns outros, que, bem, não vou entrar em questão aqui, mas, por exemplo, a verdade e a falsidade, lógica, também fazem parte, desse universo objetivo, desse terceiro reino. Então, podemos dizer que o terceiro reino de Frege, ele faz uma ligação das teses ontológicas que fundamentam o conceito de número em conjunto com teses do âmbito epistemológico. Contudo, devemos lembrar que nos fundamentos, Frege faz muito mais considerações filosóficas do que a instituição de um arcabouço lógico para o desenvolvimento do seu conceito de número. Esse trabalho, ele é evidentemente mais complexo. Então, por isso, Frege vai realizar esse trabalho no livro As Leis Básicas da Aritmética, que seria dividido em 2 volumes. Optei por apresentar o nome As Leis Básicas da Aritmética, porque até onde eu sei, ainda não existe uma tradução oficial desse livro de Frege para o português. Se alguém conhecer, por favor, me indique, porque seria realmente muito bom. Mas voltando, à apresentação. Ou seja, aqui se encontra o ponto máximo para o qual a conceitografia foi desenvolvida, isto é, dar conta da exposição lógica e rigorosa da fundamentação da aritmética. Com base nessa passagem, o nome da obra já se explica. Teremos, então, a apresentação dos elementos fundamentais que compõem a aritmética. Quando levamos em conta a ideia de um projeto logicista, esse trabalho se apresenta com exatidão e é possivelmente o seu ponto máximo ou de maior expressão, ao menos dentro da filosofia que é desenvolvida por Frege. Nesse projeto fundacional da aritmética, temos a apresentação do axioma 5, ou do princípio acerca de conceitos e extensões, que podemos compreender da seguinte maneira: se, e somente se, temos um conjunto N, que é o conjunto de variados atributos, então temos como extensão um conjunto C de coisas para quais o conjunto N pode ser aplicado. Agora, de uma outra maneira, para exemplificar essa relação. Dado um conceito X, todos os elementos que recaem sobre ele são chamados de extensão do conceito X. Ainda mais uma vez, para essa ideia não ficar vaga. A extensão de um conceito é a classe de todos os objetos que o conceito se aplica.
Por exemplo, a extensão de xícara é a classe de todas as xícaras. O número 10, em outro exemplo, é a extensão ou coleção que contém todos os conceitos que são satisfeitos exatamente por 10 objetos. Eu retirei esses exemplos do livro Filosofia da Matemática, do Stuart Shapiro. Mas continuando. Contudo, a partir da carta de Russell a Frege, de 1902, podemos notar que surgem complicações no projeto logicista. Ou seja, Russell faz a crítica da noção de extensão de conceitos de Frege, sobre a qual versamos anteriormente na definição do conceito de número que Frege expõe. Bem, como a gente também já disse, essa noção de extensão de conceitos é apresentada nas leis básicas da aritmética, como Lei Básica 5 ou Axioma 5. Sendo assim, em termos bem simples, a crítica de Russell é a seguinte: se temos uma classe R que é igual a x, tal que x não pertence a x, nesses termos temos a classe de todas as classes que não pertencem a si mesmas. Contudo, somos levados a dizer que o elemento x pertence a R se, e somente se, não pertence a si mesmo. Logo, a própria classe R só poderia pertencer a si mesma se e somente se não pertencesse a si mesma, tornando evidente uma contradição. Tal elemento contraditório que o Russell apresenta dentro da fundamentação da aritmética do Frege destrói todo o edifício do logicismo. Então, com base nesses elementos, com base na destruição do edifício do logicismo, surge a questão: existe uma permanência do estatuto objetivo inerente ao número e ao sentido depois da crítica de Russell? Ora, de maneira preliminar e pouco desenvolvida, ainda estamos escrevendo, o relatório que deve dar conta de apresentar com mais elementos, esses apontamentos, podemos responder à questão com um tímido sim. Existe uma relação de permanência de conceitos nas obras de maturidade de Frege, especialmente no artigo O Pensamento, ou Sobre o Pensamento. E o seu aspecto central e possivelmente mais relevante é a objetividade, que constitui um plano de fundo em diversas obras de Frege e que continua presente nas obras do autor, mesmo depois da queda do seu projeto logicista. Entretanto, embora, com uma resposta prévia para a questão, ainda precisamos trazer outras perguntas, Por exemplo, quais são as consequências metafísicas e epistemológicas desse processo? Essa objetividade, ela muda de estatuto? O que acontece com ela? Como a filosofia de Frege passa a responder a isso? O que muda? O que deixa de ser e o que passa a ser?
E por fim, com o plano de fundo da objetividade, a filosofia de Frege pode ser dita em alguma medida como sistemática ou como um sistema, embora talvez uma acepção distinta do que a gente imagina normalmente. Essas são as considerações que tenho para trazer por hora. Obrigado por terem escutado e obrigado, comissão, pelo trabalho também desenvolvido. Espero que tenha sido proveitoso em alguma medida para vocês. Obrigada, Natan. Então, eu acho que com isso a gente encerra as apresentações dessa mesa, né? A gente agora pode passar para rodadas de perguntas. Alguém tem perguntas, comentários? Eu tenho alguns. E vocês podem mandar comentários no chat também, quem estiver online assistindo. Bom, eu vou começando então, enquanto ninguém manda. Vou começar em ordem de apresentação. Obrigada pela apresentação de todos vocês. Eu vou aproveitar aqui também para fazer uns comentários, né? Porque vocês estão em iniciação científica, então estão começando esse caminho da pesquisa acadêmica, e eu acho que é interessante vocês, né, terem algumas dicas, né, nesse percurso. Estevão, eu gostei da sua apresentação. Eu acho que usar slides, tanto para você como para o Natan, é um recurso que ajuda numa apresentação online, apesar de que, assim, normalmente, quando a gente apresenta ao vivo, é melhor, né? Às vezes até não ter slide, você usar um quadro, né? Na online ajuda, principalmente quando você está fazendo citações, você pode colocar citações, as pessoas vão lendo, né, no seu tempo. E eu acho que pode falar um pouco mais devagar também, um pouco rápido, porque você leu, né? Então, como você leu, aí acaba lendo um pouco mais rápido. Então, para quem está ouvindo, às vezes fica um pouco difícil de acompanhar. Mas eu gostei do seu trabalho, da sua pesquisa. No entanto, assim, algumas objeções eu achei que ia ficar um pouco a desejar, né? Por exemplo, nessa distinção entre critério, né? O que é um critério de verificação da verdade, o que é uma definição de verdade, né? Você apresentou primeiro para a gente, né, um pouco da ideia do William James, falando que ele diz que a verificação seria uma condição harmoniosa, né? A verdade seria aquilo que você poderia verificar de fato, né? Enquanto a falsidade você não verificaria. E a verificação seria uma condição harmoniosa com a experiência, né? Uma coisa assim. E aí você usa a crítica da Susan Haack, né? Aí eu queria que você explicasse melhor, assim, de fato, nesse texto do James, que você citou, que você está usando para sua pesquisa, como é que você consegue distinguir, né, o critério da definição de verdade? Bom, o próprio James, ele não trata diretamente dessa questão, ele não fala de critérios de verdade, não fala de definição, ele só dá a definição dele. A questão é que a definição é dada por aplicação do método pragmático, então ela está nesse contexto de aplicação do método. E o método é o preceito fundamental do pragmatismo, é a essência do pragmatismo, a gente pode dizer. Então, se você considera isso, e a Susan Haack vai considerar exatamente isso, como ele está na essência de todas as teorias pragmáticas, o método pragmático que foi introduzido pelo Peirce, então você tem que considerar se isso faz sentido dentro desse contexto em que o método pragmático é uma teoria do significado que está sendo usada. E segundo essa teoria do significado, que é usada pelo Peirce, é usada também pelo James, assim, de maneira praticamente idêntica, as teorias da verdade deles não são iguais, mas o método pragmático é o mesmo. Segundo o método, que o James subscreve, não faz sentido essa distinção, porque as consequências que teriam que ser usadas como critério são usadas como definição.
Então não sobra exatamente uma coisa como critério, que seja diferente da definição. As duas coisas são a mesma. E é isso. Não sei se respondi o que você queria. Sim, respondeu, né? Que não faz sentido mesmo, né? Você tinha falado isso pelo seu hack, mas achei que faltou explicar um pouco melhor. Mas realmente, né? Se a verdade é uma coisa que é instituída na prática, né? Então você não, o critério acaba se pode ser acabar sendo confundido. Mas eu gosto da ideia de verdade, o pragmatismo na verdade, mas eu gosto de ver assim, né? Por exemplo, a verdade matemática, né? Ela é instituída com a prática matemática, mas tem um certo critério. Não é tudo que se torna verdade, né? Ao longo da história da matemática. Eu gosto de também pensar um pouco o pragmatismo com elementos históricos e sociológicos mesmo, né? Você pode colocar outros elementos também, não precisa ser um purista, né, no pragmatismo. Eu aconselho, se você tiver interesse nessa discussão, tem alguns textos do Rodrigo Freire, que é um professor da Universidade de Brasília, e ele investiga também a teoria da verdade, e ele tenta explorar um pouco essa ideia de um critério de verdade matemática que é estabelecido pela prática, que é uma mistura, assim, né? Uhum. Entendi. Ok, obrigado pela indicação aí. Vou ver se o Rodrigo Freire. É muito bom. Então tá, vamos agora. Alguém tem alguma pergunta para o Estevão? Tá, não apareceu nenhuma pergunta, então eu vou continuar comentando com vocês. Vou passar para o João. João, eu achei legal que você fez uma apresentação de slides, ajuda, mas eu achei que o seu tema é muito amplo, seu escopo de pesquisa está muito amplo, então, assim, não tem como é muito difícil você trazer alguma contribuição, alguma coisa nova nessa pesquisa, abordando uma coisa assim tão geral, sabe? Porque qual é a aplicação do intuicionismo na computação? Já tem trabalho sobre isso, né? Já tem algumas coisas, tem muita gente da computação que de fato usa lógicas não clássicas, não só intuicionistas, mas é muito genérico esse tema de uma pesquisa, sabe? Então, eu acho que seria importante você focar mais, buscar uma coisa mais específica para o trabalho, porque você está lidando com conceitos difíceis, né? Você citou a teoria de tipos de Martin Luss, você citou o isomorfismo de Curry House, mas esses são problemas que são difíceis, assim, não é fácil você entender o que é o isomorfismo de Curry House num PIBIC. Eu tenho um amigo que fez um mestrado sobre isso, né? Sobre só o isomorfismo de Curry House. Então, assim, não vai ter como você entender isso tudo em um PIBIC de um ano. Então, você tem que escolher um tema para poder entender bem. Então, você tem que entender o que é uma estrutura, entender bem também a lógica intuicionista, né? Por exemplo, você falou que o intuicionismo ele não aceita certas coisas, por exemplo, o terceiro excluído, né? E, por consequência disso, a gente não tem as provas por redução ao absurdo, né? Mas você entende qual que é o problema de uma prova? Eu queria te perguntar isso. Você entende qual que é o problema para o nutricionista de uma prova por redução ao absurdo? Pelo que eu entendi pela pesquisa, é porque levaria um paradoxo que eu entendi. Que quando você pega uma hipótese e tenta provar ela pela negação, pode acabar trazendo a dupla negação, né? Se houver duas negações de uma hipótese para considerar a hipótese principal. Então, não, assim, o problema, né, para o nutricionista, ele está muito ligado com a ideia de construtibilidade. O Brouwer, né, ele estava interessado em reduzir a matemática àquilo tudo que poderia ser construído dentro da matemática. E você não poderia fazer afirmações matemáticas que não eram, de fato, explicitadas a construção delas. Então, por exemplo, uma prova por redução ao absurdo, você faz assim, você assume, você tem uma afirmação que você quer mostrar, você quer demonstrar uma fórmula φ. Aí você assume a negação de φ. Então, você assume não φ.
que eu acho que você falou contradição de FI, não é a contradição, é a negação, que é diferente. Então, você assume não FI. Se você, assumindo não FI, você consegue deduzir uma contradição, né? Você usa suas regras, né, de inferência e chega na sua dedução, você chegar numa contradição, aí, pela lógica clássica, isso implica que FI é verdade. Porque se não FI implica uma contradição, então você pode assumir FI, certo? E isso de fato, por quê? Porque se na verdade, quando você tem uma FI implicando uma contradição, você deduz não, você tem uma forma que implica uma contradição, você deduz a negação dela. Então, se você assumiu não FI, você chegou numa contradição, então você pode afirmar não FI, a dupla negação de FI. Mas aí, como o inducionismo não aceita a dupla negação, você não pode dizer que não FI é de fato FI. Então, esse é o problema, né? E aí, de fato, eles excluíram esse princípio da dupla negação justamente por quê? Porque ele não queria que essa prova funcionasse. A motivação do Brauer era que essa prova não deveria funcionar, você não poderia, porque ela não é construtiva, porque você vai afirmar que uma fórmula é verdadeira sem mostrar, por exemplo, a construção. Então, no caso, assim, você está fazendo uma prova de uma estrutura, né? Você afirma que um conjunto existe, sem, de fato, você mostrar como você constrói esse conjunto, né? Como esse conjunto é construído. Então, assim, são conceitos difíceis, você tem que entender o que é várias coisas, né? Então, assim, não adianta você tentar entrar nesse assunto, assim, de uma forma tão genérica, sabe? Então, meu conselho para você é que você foque na sua pesquisa para um ponto bem mais específico para tentar entender aquilo. Que o trabalho filosófico é assim, é minucioso. A gente não tem avanço, é muito difícil você avançar com umas respostas assim grandes, sabe? Você tem que escolher um escopo e entender aquele pedacinho. Se você entender um pedacinho bem entendido, você já consegue contribuir de alguma forma para a pesquisa, para a ciência, né? Nada. Então, alguém tem mais alguma pergunta para o João? Comentários? Então, vamos agora começar com o Natan. Obrigado. Então. Nada, João. Nada. João, só mais uma coisa. Para você, eu recomendo o canal chama Ad Infinitum. É um canal no YouTube que são amigos meus que fazem. Eles são muito bons, o Alfredo e o Edgar, os dois terminaram o doutorado em lógica e eles explicam teoria de conjunto, eles dão aula de lógica nesse canal. Chama Ad Infinitum. É ótimo, e lá você pode aprender um pouco mais assim, sobre o que é estrutura, sobre lógica de primeira ordem, sobre essas questões. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado, viu? Nada. Natan, o seu trabalho, eu achei também que você poderia ter usado pelo menos um slide, uma apresentação, porque bom, você quer falar sobre conjuntos, você mostrou, né, o paradoxo de Russell, você citou o paradoxo de Russell, essas coisas são ficam muito mais claras visualmente, né? E primeiro eu tenho uma pergunta para você. Então você citou o paradoxo de Russell, né? E como é que você falou assim, o Russell mostrou, né, que de fato se você assumir a existência de um conjunto que contém todos aqueles conjuntos que não contêm a si mesmo, levam ao paradoxo, certo? Isso. Se eu entendi bem, é isso. Então, como é que você chega nesse paradoxo? Peraí, como assim? Em qual sentido? Como é que o paradoxo aparece? Não é só assumindo, né? Você tem que fazer mostrar uma aí. dedução. Sim. Então, nessa parte eu ainda não cheguei, sinceramente. Porque eu ainda estou escrevendo, né, o relatório de pesquisa para fazer uma apresentação mais completa, né, deduzir tudo bonitinho. Mas, sinceramente, eu não fiz esse passo ainda. Tudo bem. E
E, bom, mas como consequência do paradoxo, você entende o quê? Assim, como é que isso ataca a teoria do Frege? Então, é que o Frege ele vai construir, né, basicamente o conceito de número dele a partir da categoria de extensão de conceitos, né? E se você tem esse paradoxo, ele vai implicar que a fundamentação do número de Frege não funciona, né? Aquilo que ele está querendo definir como número é contraditório, não dá para ser definido daquela maneira. Então, é interessante você pensar, né, que a ideia do Frege não era só definir números, né? Ele estava querendo capturar toda a matemática, né, a partir A do aritmética sistema como um dele, todo, né? como um Sim, todo. sim, E o que sim. está por trás da ideia do Frege, da lei básica número 5, é que um predicado e uma extensão seriam coisas equivalentes, né? Dado um predicado, você sempre teria a extensão desse predicado, né? Uhum. Então, como você deu o exemplo, né? Seja o conjunto você tem um predicado ser azul. Então, se você tem esse predicado ser azul, você consegue definir o conjunto das coisas que são azuis, né? Sim. Então, essa é a ideia do Frege. Então, o que o paradoxo mostra é que isso não funciona, que dado um predicado, nem sempre você consegue fazer a extensão desse predicado, né? Então, Sim. o que mostra é que tem uma diferença, de fato, entre o que é uma extensão e um predicado, né? E o paradoxo você deduz assim, né? É fácil entender isso naquela pergunta do barbeiro, né? Você tem uma cidade em que o barbeiro faz a barba de todo mundo que não faz a própria barba. Como é que você chega no paradoxo daí? Você pergunta. Fala, desculpa. Quem faz a barba do barbeiro, né? Exatamente. O barbeiro faz a própria barba, e aí, assim, você deduz o paradoxo, porque se ele faz a própria barba, então ele não deveria fazer, né? E se ele não faz, ele deveria fazer. O paradoxo de Russell é a mesma coisa. Você define esse conjunto R, cujos elementos são aqueles conjuntos que não contêm a si mesmo, que não pertencem a si mesmo. Aí você pergunta, R pertence a R? E aí, se você supõe que R pertence a R, então você deduz que R não pertence a R, porque o critério de pertencer a R é ele não pertencer a ele mesmo. E se você supõe que R não pertence a R, então você conclui que R pertence a R, porque o critério de pertencimento de R é não pertencer a ele próprio, então ele deveria pertencer. Então é assim, é simples. Mas é importante entender esse passo. Você tem que fazer essa pergunta. Se um conjunto, se o R vai pertencer a ele mesmo, esse conjunto que você definiu. Então, acho que é importante se atentar nesses detalhes também. A mesma coisa, eu acho que se aplica um pouco o que eu falei para o João para você. É importante tentar focar a sua pesquisa, né? O trabalho de Russell, Frege, são gigantes. Citou vários trabalhos de Frege, né? Os fundamentos, a conceitografia. Então, às vezes é bom você tentar pegar uma coisa, pegar um escopo menor e entender profundamente aquilo, né, que ele está falando. Mas acho que o caminho tá bom, acho que o caminho tá bom e essa discussão é muito bacana também. Então, obrigada, era isso que eu tinha para falar. Eu que agradeço. Obrigado, na verdade, pelas dicas e aproveito para agradecer de novo a comissão e também dizer que a apresentação dos colegas estavam muito boas também. Gostei muito. Você foi o que falou mais devagar, eu esqueci de elogiar isso também. Foi muito boa você ter falado lentamente. Acho que isso ajuda também, falar devagar, é importante. Então, eu acho que agora a gente pode encerrar a nossa reunião. Será que a Luísa vai aparecer novamente? A outra Luísa? Oi, gente. Muito obrigada por terem participado.
Obrigada a quem assistiu. O formulário vai ficar aberto para quem quiser. O formulário de ouvinte, né? E a transmissão vai ser publicada depois lá no canal do PET de Filosofia. Foi transmitido aqui no meu canal por conta de coisas do YouTube, mas vai ficar guardado lá no canal do PET, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Parabéns, João. Obrigado. Parabéns. Parabéns.